Então, hoje nós vamos falar sobre a força-peso e para poder entender a sua origem, nós vamos falar de gravitação universal de Newton, cuja lei é dada pela seguinte expressão: força é igual a G, esse G é a constante gravitacional, cujo valor é 6,67 vezes 10 na menos 11, unidade Newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. Então perceba a importância de a gente analisar essas unidades, porque a unidade da distância que aparece na nossa equação deve estar em metro e a unidade das massas, que aqui estão representadas por M1 e M2, devem estar em quilograma. Caso contrário, a nossa força não vai estar em Newton, que é a unidade de força. Então, o que é o peso? O peso faz parte do par de ação-reação entre a força de atração do corpo e a força de atração da Terra. Na gravitação de Newton, o exemplo mais claro que nós temos é desta imagem aqui, que está representando a atração mútua entre uma estrela, que é o nosso Sol, e o nosso planeta, a Terra. Então percebam que a força com que o Sol atrai a Terra é igual à força com que a Terra atrai o Sol. É um par de ação-reação, terceira lei de Newton. O mesmo ocorre com nós sobre a superfície do planeta. Então, todo e qualquer objeto na Terra que possua massa vai sofrer uma ação e uma reação das forças de atração entre as massas dos objetos envolvidos. No caso, a Terra e o objeto aqui representado é o meu avatar, né? Então, qualquer objeto vai interagir, a sua massa vai interagir com a massa do planeta. E tu vai ter lá o par de ação-reação. Então, como a própria terceira lei de Newton nos diz, o módulo destas forças é igual. Então, podemos escrever o seguinte, que o peso do corpo, o módulo, é igual a esse pelinho aqui, que é a reação, é a força gravitacional da Terra, dada pela equação de Newton. Bom, o peso é dado pela segunda lei, que é igual a massa vezes aceleração. E o pelinha, que é a reação, vai ser dado pela gravitação universal de Newton, que nós acabamos de ver. Então, nós vamos ter lá a constante gravitacional G vezes a massa da Terra e vezes a massa da pessoa, divididos pela distância ao quadrado. Que distância é essa? Essa distância da equação vai ser a distância entre o centro do planeta e a superfície, e vai ser exatamente o raio da Terra. Então, a distância vai ser igual ao raio da Terra. Então, substituindo essas duas equações na nossa equação de cima, justamente porque esses vetores são iguais, o módulo desses vetores, porque o sentido é oposto, né? Nós vamos ter essa seguinte representação. Percebam que eu tenho massa da pessoa do lado esquerdo da equação e eu tenho massa da pessoa do lado direito. Então, a gente pode simplificar a massa da pessoa. É por esse motivo que essa aceleração independe da massa do corpo. Então, ou seja, todos os objetos que tiverem sobre a superfície terrestre vão sofrer sempre essa mesma aceleração. Quanto vale essa aceleração? É o que nós vamos encontrar agora. Vamos substituir a constante e a massa da Terra e o raio. Tanto a massa quanto o raio estão disponíveis na internet. Então vamos lá. A aceleração vai ser igual à constante gravitacional, 6,67 vezes 10 a menos 11, e vezes sua massa. A massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 quilogramas, enquanto que a distância é 6,4 vezes 10 na 6 metros. Lembra que a unidade tem que ter metro. Não vamos esquecer de levar ao quadrado o termo. E essa continha vai ser de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nos problemas de física, em sua grande maioria, nós vamos utilizar essa aceleração. Vamos substituir, na verdade, essa letra A pela letra G. E vamos arredondar esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado.
Então, a aceleração, ou seja, o g, não é o mesmo g, está aqui, tá, gente? Esse g é um g maiúsculo, representa a constante gravitacional, e o g, que estou representando aqui, representa a aceleração gravitacional. Como a gente viu no slide anterior, as massas se cortam, então essa gravidade ela independe da massa do objeto. Significa que todos os objetos que estiverem sobre a superfície terrestre vão acelerar em direção ao seu centro. Olha o vetor, aponta para o centro, com uma aceleração de 10 metros por segundo quadrado. Significa que a cada segundo a sua velocidade vai aumentar em 10 metros por segundo, como nós vimos lá no conteúdo de queda livre. Então vamos aos nossos exercícios. Então, o primeiro exemplo que eu postei para vocês, que está na continuação do nosso conteúdo, diz o seguinte: calcule a aceleração sofrida pelo bloco da figura abaixo. Além da aceleração que eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz o cálculo, eu vou calcular também a tração, porque justamente nos nossos exercícios que seguem, pede a tração na corda. Perceba que nós temos dois blocos e como eles estão conectados e o bloco que está aqui de pendurado ele está puxando o bloco de cima, a corda está tensionada, por isso que nós chamamos de tração. É uma força de tração, certo? A força de tensão da corda. Então, o primeiro passo em um tipo de exercício como esse é fazer o cálculo da aceleração do bloco. E para isso, é claro que a gente precisa saber quanto vale a força que está puxando este conjunto. Ora, a força que puxa o conjunto é o próprio peso do bloco que está aqui. Nós acabamos de ver como é que se faz esse cálculo. Então, sabemos que o g vale 10 metros por segundo quadrado e a equação do peso é dada pela massa vezes a gravidade. Então, basta substituir os valores, a massa vale 10 e o g vale 10. Então, 10 vezes 10 temos 100 newtons. Essa é a força com que o bloco vai cair. Então, vamos escrever aqui o vetor, que vale 100 newtons. Vamos guardar esse valor. E para calcular a aceleração, nós vamos usar a segunda lei de Newton. Sabemos que a somatória das forças é igual a massa vezes aceleração. Ora, neste caso, a única força que de fato faz o objeto andar é a que nós acabamos de calcular, é o peso do bloco. Então, no lugar da força resultante, nós vamos escrever esse peso. E as massas envolvidas são duas. Então, eu vou chamar de massa de A, o 15 kg, e massa de B, o 10 kg. E multiplicando a aceleração do sistema. Então, nós vamos ter o seguinte. No lugar das massas, nós vamos pôr as duas massas envolvidas e substituir aqui na força resultante o peso. Então, vai ficar 100 igual a soma das massas, 15 mais 10, vezes a aceleração. Somando 15 mais 10, nós vamos ter 25. Então, 100 é igual a 25 vezes A. E para isolar o A, nós vamos ter que colocar o 25 que está multiplicando do lado direito da equação para o lado esquerdo dividido. Sempre troca a operação, certo? Estou tirando de um lado, vou trocar a operação. Contrário da multiplicação, divisão. Então, a aceleração vai ser igual a 100 divididos por 25. Então, o valor vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Significa que os dois blocos vão se mover com esta aceleração. A cada segundo, a velocidade deles vai aumentar em 4 metros por segundo. Ou seja, se no instante inicial os dois estão parados e é dada a liberdade para eles se moverem, tanto o bloco de baixo quanto o de cima, o bloco A e o bloco B, vão, depois de um segundo, ter uma velocidade de 4 metros por segundo. No próximo segundo, vai somar mais 4, vão passar a ter 8 metros por segundo. E assim sucessivamente, sempre somando de 4 em 4 a cada segundo que passar. Por quê? Porque a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Vamos então definir quanto vale a força de tração na corda. Então agora sabemos que a aceleração do sistema vale 4 metros por segundo ao quadrado. E para fazer esse cálculo, nós vamos fazer uma coisa que nós chamamos de diagrama do corpo livre. Então, para calcular a força de tração na corda, nós precisamos construir o diagrama do corpo livre, que consiste em desenhar, ou no nosso caso aqui eu vou recortar a figura,
separadamente. Então, vou recortar aqui o bloco e vou colar ele e analisar as forças que vão então atuar neste corpo. Então, uma vez desenhado o diagrama, nós vamos representar as forças. Então aqui eu tenho uma força, que é a força da corda que puxa o sistema. E eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Então, a força que puxa é a tração, a massa é a massa de 15 kg, e a aceleração é a aceleração do conjunto, que nós acabamos de calcular, que vale 4 metros por segundo ao quadrado. Então, podemos dizer que a tração da corda vai ser igual a 15 vezes 4. A força de tração, então, é 60 N. É isso aí, gente. Os exercícios que seguem vão seguir o mesmo princípio, as mesmas ideias. Então, façam esse exemplo sem olhar a resolução. E assim que vocês se sentirem confortáveis, vocês avancem para os exercícios que estão na lista, ok? Forte abraço!